Glória a Deus. Nós pregamos aqui há 2 semanas sobre o pomar de Deus, sobre aquela passagem em Juízes, que as árvores boas, de bons frutos, não quiseram assumir as suas responsabilidades diante das necessidades do povo de Deus. E uma dessas árvores é a oliveira, que produz a azeitona. Aqui vai ser fácil porque tem muito português, Lá no Brasil o azeite em Portugal é muito apreciado, o que não é falsificado, E como espanhol também, o azeite espanhol também é muito bom. E a oliveira, ela é tratada na Bíblia, desde o princípio até o fim, como a folha de Deus, a árvore de Deus, a raiz de Deus, a seiva de Deus. Ela representa Israel, o povo de Deus. Você que está acessando o site ou vendo no YouTube, a oliveira é a planta de Deus, e na Bíblia Sagrada tem muitas passagens sobre elas, algumas interessantes. A gente vai buscando algumas informações, e a internet ajuda também por isso. Mas temos que frear, porque senão não acabam, de tantas fontes de informação. Em Romanos, capítulo 11, vamos voltar ao livro de Romanos. É a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja ali em Roma. Capítulo 11, vamos ler alguns versos e trazer alguns comentários e esclarecimentos que possam nos dar um panorama melhor a respeito da nossa responsabilidade diante de Israel. A nação de Israel, a nação fixa, o Estado de Israel, que está ali no Oriente Médio, e principalmente nos preparar para Jerusalém celestial, a que vem dos altos, dos céus, para buscar a igreja de Cristo aqui na terra. Amém? Romanos 11, a partir do verso 11, vamos fracionar em 2 partes, ou 3, para podermos entender melhor. Romanos 11, verso 11 diz: Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo eu posso incitar emulação dos que do meu povo, e salvar até algum deles. Porque se de fato de terem sido eles rejeitados, trouxe a reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão a vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também serão santos os ramos. Amém? Meu querido Paulo, esse era judeu, judeuzão mesmo, perseguia a igreja de Cristo, e há relatos que até participou da morte desses santos, que retrata aqui na palavra. E ele vai ser perseguido pelo povo de Deus, pelos judeus, porque à medida em que ele foi liberto, à medida em que ele foi começando a estender a igreja para fora das áreas ali onde ainda estava Israel, para os confins do mundo, como diz a palavra, ele ia sendo perseguido por aqueles judeus que antigamente o treinaram e o prepararam para perseguir a igreja de Cristo. Mas ele tem um encontro maravilhoso com Cristo. E por causa dessa perseguição, ele se volta aos gentios. Quem são os gentios? Olhe para quem está do seu lado. Nós somos gentios, eu e você, porque não somos judeus. Então olha para o seu lado aí, gentio. Nós somos os gentios.
E Paulo se volta a nós, a igreja de Cristo se volta a nós, por causa da dureza do coração dos judeus. O profeta Isaías fala nos versos anteriores, lidos aqui: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. 3 dias após atravessarem o Mar Vermelho, eles já a pé, sem molhar os tornozelos, eles já estavam reclamando de Deus. De dia ia uma nuvem, porque no deserto de dia faz muito calor, mas à noite às vezes é frio. E à noite ia uma tocha de fogo cobrindo aquele povo. Água da pedra, maná dos céus. Esse é o povo que Isaías fala aqui, que Paulo traz à memória dos judeus ali em Roma. Povo contradizente, povo rebelde. E esses primeiros versículos que eu falo da rejeição de Israel, é justamente esse. Porque eles, tendo tudo de Deus a seu favor, eles fizeram tudo de Deus contra eles mesmos. Há uma raiz, pastor A. Isso é histórico. Não convém entrar agora nesses detalhes, porque sairíamos do foco da questão. Mas aqui nós estamos falando do povo de Deus, que é representado na Bíblia também pela oliveira. Porque a oliveira é algo especial. É uma árvore que tem umas características muito especiais. Ela pode ser plantada em qualquer circunstância. Ela dá nas montanhas, ela dá no chão, ela dá nas pedras, ela dá na terra fértil. Ela dá em locais quentes, ela usa pouca água. Ela é quase uma sobrevivente das plantas. É como nós. Nós temos que sobreviver como oliveira, não a boa, que representa o povo de Deus, representa Israel, mas a oliveira chamada brava, é a oliveira silvestre, é aquela que nasce no campo. E voltando aos portugueses, porque lá também, pelo Funchal, pelos Açores, deve ter muito, eles chamam também, eu acho que é de zambujeiro, e em algumas Bíblias talvez exista essa versão zambujeiro. É a própria oliveira brava. A oliveira boa, mesmo com todas as dificuldades, se ela for bem tratada, se ela for bem cuidada, ela pode chegar a 7 metros de altura. Ela pode produzir até 80 litros de azeite por ano. Não vou convidá-los a plantar nos seus quintais a oliveira, porque ela demora 15 anos para dar os primeiros frutos. E duvido quem queira esperar 15 anos aqui entre nós para colher frutos de uma planta. Esses detalhes, essas informações sobre a oliveira, é para nós dizermos que o povo de Deus, o Israel escolhido por Deus, tem de receber das nossas orações. Várias vezes, em circunstâncias diferentes. Eu tenho aqui, entre pregações, pedido orações para o povo de Israel, porque eles são a oliveira boa. Os versos que se seguem, no mesmo capítulo 11, agora a partir do verso 17, entra a nossa parte. Os gentios que somos, os gentios que foram procurados a partir da rebeldia e do povo contradizente que o Senhor escolheu para ele. Mas diz a palavra de Deus, 11:17, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva dessa oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, saibas que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta você. Dirás, pois, alguns dos ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estejais firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Paremos um pouquinho aqui.
Isso aqui é uma coisa muito interessante, meu querido, minha querida. Nós, como Zambujeiro, Oliveira Brava, nós somos enxertados no povo de Deus. E não podia ser ao contrário. Uma coisa boa não vai ser enxertada numa que não é boa. Não que a oliveira brava não seja boa, porque se não fosse, não estaria aqui na palavra de Deus, mas é porque são duas oliveiras e uma é Israel de Deus. Nós, como oliveira brava, silvestre, nós somos agraciados pelo amor de Deus, porque a oliveira de Israel não estava dando os frutos que Deus queria. E Deus permite, pelo amor dele, estender a salvação, e estender o seu plano maravilhoso para todos nós, gentios, oliveira brava. Esses versos que falam do enxerto. O enxerto todos sabemos o que é. Corta-se o ramo bom e põe-se o outro ramo. Na palavra de Deus fala, cortam-se ramos da boa oliveira e que se enxertam ramos da oliveira brava. Aí há um elo, há um símbolo, há uma aliança, há algo novo de Deus para as nossas vidas. A partir de agora, nós somos identificados com o povo de Deus, com a Israel. E somos enxertados. Mas o apóstolo, na sua carta aos judeus ali de Roma, a carta escrita aos romanos, ele adverte. Eles foram cortados por desobediência. O que o profeta Isaías fala um pouco antes. Isaías, Zacarias, Jeremias falam nos seus livros sobre a oliveira. O que ele fala um pouco antes, pela sua incredulidade eles foram quebrados. O povo de Deus, com tantas provas, era um povo incrédulo. O fim de tudo isso aí, nós sabemos aonde chegou. Mas havia uma razão de Deus para tudo isso que veio acontecer. Não se ensoberbeça, meu querido, minha querida. Não ache que você está salvo por ter sido enxertado na oliveira boa. A salvação é uma conquista pessoal, mas ela tem que ser adubada, ela tem que ser podada, ela tem que ser regada todos os dias da nossa vida. Pastor, é difícil ser crente todos os dias. Eu sei. Eu sei. É muito difícil. Mas se Deus permite o enxerto, é porque Ele confia em você. Se Deus permite que você passe a fazer parte do povo dEle, maltratando parte dos galhos dEle, das suas folhas e dos seus caules, é porque Ele tem esperança em você. Ele acredita em você. Ele tem amor por você. Ele quer fazer por você o que Ele já tinha feito pelo povo de Israel. E fala no verso 21, porque se Ele não poupou o que Ele escolheu, imagina se Ele vai poupar você. Meu querido, minha querida, nós fomos agraciados por Deus e temos que retribuir de alguma forma. Não com dízimo e oferta, que muitos acham disso, até porque fazem de maneira errônea algumas mentes, algumas doutrinas, que não são as doutrinas de Deus. Mas nós temos que devolver a Deus um mínimo das nossas vidas, alcançados naquela cruz do Calvário. Quem era você? De onde você veio? Qual era o teu pecado, a tua prisão? Que aquela cruz restaurou, que aquela cruz curou, que aquela cruz transformou. Isso é o mínimo que nós temos que fazer pelo que Deus já fez por nós. Não é o mesmo valor, não é o mesmo preço, porque o dele foi preço de sangue, de Jesus Cristo, pela tua vida e pela de todos nós aqui nesta igreja no dia de hoje. Enxerta-se uma oliveira brava, enxerta-se uma oliveira que não é tratada, enxerta-se uma oliveira que é achada em qualquer lugar. Na oliveira boa, na oliveira saudável,
na oliveira única de Deus. Tem um fato interessante nas pesquisas que eu fazia a respeito do tema. Quem lembra do grande dilúvio? Depois de 40 dias e 40 noites, abre-se uma janela. E a Bíblia fala que é soltado uma pombinha, uma ave. Ela volta sem nada. Espera-se mais 7 dias. E depois ela volta com o quê? Com uma folha de oliveira. Um dilúvio que a Bíblia diz que cobriu toda a terra. A resistência da oliveira. Ela suportou a inundação. Então, logo depois que a terra volta à tona, ela já produz frutos, já produz folhas. Relata a palavra de Deus. Porque ela foi escolhida para ser a imagem de Deus, a imagem de Israel, que nós temos que velar. Gozado que a gente passa na Bíblia para lá e para cá sempre, né? Eu pelo menos passo. E aí muitos detalhes desses passam também desapercebidos. Mas quando nós vamos especificamente para tratar de um tema, esses detalhes são apercebidos com mais facilidade. Os que entendem do assunto falam que a natureza não permite que uma planta boa seja enxertada numa planta ruim, numa planta morta. Ao contrário, a planta morta é que se enxerta na oliveira boa. A oliveira brava é que vem para a oliveira boa e se torna como ela, pelo amor de Deus. Quando eu estava estudando esse texto, me veio à mente o rapaz, o garoto aqui de Wotton. Um milagre que está acontecendo aqui na Inglaterra. Uma criança com leucemia tinha 3 dias de vida dado pelos médicos. Já são 2 meses, pelo menos, que ela revive. É como se fosse uma renovação. Algo foi enxertado naquela criança, porque a medicina já tinha sido derrotada. O saber do médico já não ia mais a lugar nenhum. Os remédios já não funcionavam. Ele tinha 3 dias de vida. E o corpo começa a produzir células vermelhas, glóbulos vermelhos, do nada. Sem remédio, sem médico, sem medicina. Começa a produzir aquilo que faltava. E o que era 3 dias para ele morrer, a família já tinha preparado, já tinha atendido os desejos. Ele foi visitar artista, ele foi ver não sei o quê, ele fez aquilo que ele gostava, era um garoto de 13 anos, 12. Já estava preparado para morrer. Ah, meu Deus, eu não sei que propósito Deus vai tirar desse garoto para fazê-lo uma coluna da sua palavra aqui no Reino Unido. Muitas pessoas já estão se convertendo, são os relatos que nós ouvimos. Como um milagre de um enxerto, algo que Deus joga ali dentro, algo que estava morto, algo que não funcionava. Os dedos dessa criança já estavam ficando necrosados, já estavam para cair, já estavam com outra cor, já cheiravam mal e começam a se recompor. As unhas começam a crescer novamente nas suas mãos. Ah, Senhor Deus, muito obrigado por eu ser parte da tua oliveira. Quem tem filho pode saber o que isso significa. E os incrédulos ainda brincam com as coisas de Deus. Por isso que tem advertência. Não se ensoberbeças, mas teme. No dia em que você for abençoado por Deus, não importa a área, não encha o peito e ache que está tudo bem. No dia que você receber uma promoção no teu trabalho, você tem a ver com isso? Claro que tem, mas lembre-se de gloriar o teu Deus que já tinha te colocado lá. No dia que você entrar na universidade, Vini, os outros jovens estão lá dentro. No dia em que você se formar,
no dia em que você conseguir comprar um carro, você conseguir comprar uma casa, você tiver um bom relacionamento, você tiver um bom emprego, não se ensoberbeça, porque Deus é um Deus de justiça. Teme, glorifica a Deus. Um dos Herodes, né, que a Bíblia fala pelo menos de 4 Herodes, se não tem mais, eu acho que são 4 só. Um deles não deu glória a Deus. Quando um daqueles doutores da lei, tem outro nome, fariseus, para puxar o saco, essa que é a expressão certa, puxar o saco, vocês sabem aí no Brasil, falou, olha, o rei parece um anjo de Deus. Imagina um rei naquele tempo, né? E ele se glorifica a si mesmo, ele se ensoberbece, e ele não dá glória a Deus por ele ser rei. Ele não reconhece que ele está ali por algo divino, algo que foi colocado na vida dele. Muitas vezes nós somos colocados na vida de pessoas para transformar a vida dessas pessoas. E nos ensoberbecemos, perdemos a paciência. Esse irmão não tem mais jeito, essa irmã já não tem mais jeito. Não vou falar mais, não vou orar mais, não vou procurar mais. Isso é soberba. Isso é falta de humildade. Herodes, diz a palavra de Deus, morreu comido de bichos. Não tem nem ideia de como é que isso funciona. Se glorificou. Eu sou o tal. Eu posso. Eu faço. Eu tenho. Eu quero. Nada disso é impossível. Você pode, você tem, você quer. Mas coloca Deus em todas as tuas transações da vida. Cada causa, cada circunstância. Coloca Deus na frente. Ser crente é careta aí fora. Mas não te impede de fazer as coisas normais. Gozar a vida. Usufruir aquilo que Deus te dá. Ter uma vida saudável, mas não te ensoberbeças. Não esqueça do teu passado. Muita gente, quando galga posições, começa a humilhar aqueles que estão abaixo deles. Não se esquece rapidamente que um dia estava ali atrás, ali embaixo. Não te ensoberbeça, diz a palavra de Deus. Eu estou te colocando como um enxerto. Enxerto pode ser algo assim desprezível, pode ser algo fraco. Mas eu estou te enxertando na minha árvore, eu estou te enxertando no meu reino, eu estou te colocando na minha eternidade, eu estou te dando tudo aquilo que o mundo não te pode dar. Porque eu dei a Israel, e um povo rebelde e contradizente não quis receber. Agora eu vou dar a você. Agora eu vou dar a você. Recebe no nome de Jesus, porque Deus deu Jesus por nós. Recebe no nome de Jesus, meu querido, minha querida. Porque Ele fez isso por você também. Não importa onde você esteja, o que esteja passando. Se Ele não poupou o povo dEle, e até hoje Ele paga por isso, o povo de Israel, não vai poupar os outros também. Ele é um Deus de justiça. É Deus de amor, mas é Deus de justiça. No estudo bíblico da semana passada, entrou um assunto de jovens. Porque os jovens acham que não vai ter inferno, né? E questionaram, né? Vai ter inferno sim. A Bíblia diz que tem um lago de fogo e enxofre. Se Deus não quiser te mandar para lá, é o problema de Deus. Porque Ele tem o domínio e o poder sobre tudo. Mas que tem, e tem que ser pregado, tem que ser alertado para a igreja de Deus. E um pastor, me foge o nome agora, ele fala, eu não preparo ovelhas, eu preparo mártires. Mártires. No capítulo 10 de Apocalipse, 10 ou 11, não me lembro agora, fala dos 2 profetas, das 2 testemunhas e das 2 oliveiras. Isso é outra pregação, e talvez nem faça tão cedo, porque é muito difícil, é muito complicado. Envolve temas teológicos muito difíceis, como a vinda de Moisés e de Elias. Os 2 novos profetas no tempo da tribulação, que vão estar aqui, para aqueles que estiverem aqui no tempo da tribulação. Mas fala ali
das duas oliveiras. Então há diferença, sim. As oliveiras bravas que não querem ser enxertadas vão arcar com isso nas suas vidas. Não há razão para que não arque. A palavra não autoriza dizermos ao contrário. Mas como foi pregado recentemente, aos profetas particulares. Os reis tinham seus profetas, que só profetizavam coisas boas, coisas alegres. Eram pagos para isso. Não vou entrar nessa seara, porque já começa a escorregar para onde eu não posso ir. Sobre as igrejas ditas de Cristo, aí também no Brasil e em vários países do mundo. Vamos falar do que ganhamos com esse enxerto na nossa vida. Diz que quando uma oliveira ela é cortada e até queimada, da sua raiz brotam novos ramos. Então, se um dia você cair, se um dia você tropeçar, se um dia você pecar, tenha certeza que Deus restaura você de novo, porque Ele te enxertou por alguma razão. Ele não fez nada gratuito, Ele não precisa fazer publicidade, Ele não precisa se glorificar, porque Ele é o Criador de tudo e de todos. Versos 22 a 24, para finalizar o texto do capítulo 11 de Romanos, quem está vendo aí na internet. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Há um condicional. De outra sorte, também tu serás cortado. Há um condicional que muitas igrejas não estão pregando aí. Recebi Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, me batizei, agora é um abraço, vou para o céu, deixa eu ir para as quebradas primeiro. Não é isso que diz a Bíblia. Se nela permaneceres, se você ficar no pomar cujo agricultor é o Senhor, se você seguir a palavra de Deus, que é a Bíblia, que não falha, aí sim, você se mantém enxertado, você recebe a mesma seiva, o mesmo alimento. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados de novo, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Esse mesmo povo que Ele elegeu, o mesmo povo que Ele escolheu, Deus diz: volta para mim, Israel. Volta para mim, eu te enxerto de novo, eu te dou direito à mesma seiva daqueles que não se voltaram contra mim, daqueles que não foram rebeldes, daqueles que não foram contradizentes. E verso 24, pois se foste cortado daqui por natureza, era uma oliveira brava, ele fala para nós nesta noite, e contra a natureza, enxertado numa boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são os ramos naturais. Aleluia. Oh, meu irmão, cada israelense que se converter é mais um raminho da oliveira de Deus. É mais, não sei como se mede isso em quilômetros ou em milhas, né? Que a Jerusalém Celestial vai vir, vai se aproximar das nossas vidas. Quanto mais não serão enxertados os que são naturais. Entra a nossa responsabilidade sobre Israel, sobre orar por Israel. Mas por que nós temos que fazer isso, pastor? A Bíblia tem tantos outros textos como este que aqui está sendo pregado. Mas também, põe a tua memória para trabalhar. De onde vem a palavra de Deus? Para onde veio? Para o povo de Israel. De onde vêm as promessas do Senhor? Para onde foram? Para o povo de Israel. De onde vêm
o conceito, de onde vem o que é a igreja, de onde vem o que é a palavra de Deus difundida na terra por Israel. A igreja primitiva começa ali, no terreno físico de Israel. De onde vem Jesus Cristo? Dos judeus, geração de Davi. De onde vêm os apóstolos? De onde vêm os profetas? De Israel. Então nós somos enxertados de onde veio o melhor. Nós estamos juntos do que Deus fez melhor. Por amor a cada um de nós, a cada um da nossa casa, a cada um da nossa família. Muitas vezes temos desperdiçado tempo nas nossas vidas por não dar importância às coisas de Deus. Conseguimos ter tempo para tanto, mas temos dificuldade nas coisas de Deus. Eu quero encerrar esta mensagem de hoje, convidando você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 122. Salmo 122, um versículo apenas. É um cântico, né? Aqui é atribuído ao rei Davi, como 1/3 de todos os salmos da Bíblia Sagrada são atribuídos a Davi. Salmo 122, o verso de número 6. Deixo-nos como um desafio, meu e de vocês, você que está em casa. Diz a palavra de Deus: orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Deus é tão especial que Ele pede oração pelo seu povo. E aqueles que oram pelo seu povo, diz a palavra de Deus, dá uma promessa no verso, na parte seguinte, na parte B do verso. Serão prósperos aqueles que te amam. Há uma briga muito grande aí com os sacerdotes, os escribas, os fariseus, porque eles fizeram aquilo com Jesus. Já estava tudo preparado. O plano já estava preparado desde o princípio, porque o plano vai ser consumado no fim. Pastor, mas que fim? No fim dos tempos, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E vai cumprir a promessa de nos dar a eternidade. Vai completar a carreira que nós começamos. Vai fazer com que entendamos definitivamente. Cadê a cruz? Está aqui embaixo. Não gosto de cruz e igreja não, mas os ingleses gostam. E nós estamos numa igreja inglesa. O Senhor vai vir buscar a sua oliveira na terra. E meu querido e minha querida, você já não é a oliveira brava, você não é o zambujeiro, é um nome assim meio estranho, né? Você não é o zambujeiro, você não é a oliveira brava. Agora você é a oliveira do Senhor. O teu fruto produz o que há melhor, não só de azeite. Os egípcios, né, tinham hábito, e alguns povos ali do Oriente, de passarem, né, no rosto para ficarem suavizados, brilhantes. Dizem os entendidos que o azeite usado ali no Mediterrâneo, com aquela culinária, dá uma sobrevida às pessoas, né? Vamos para lá? Vamos mudar a igreja para lá? Mas é a oliveira de Deus que te convida nesta noite para meditar um pouco mais sobre ela. Feche teus olhos. Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, por esse enxerto maravilhoso que tu fizeste na nossa vida, Pai.
Nós que também estávamos perdidos, afastados, em pecado, porque assim fomos concebidos, Senhor Deus. Eis que agora somos parte da tua oliveira. O agricultor, mais uma vez, se mostra favorável à terra, à árvore, ao fruto. Dá-nos a consciência, meu Deus, de estarmos orando pelo teu povo de Israel. Povo rebelde, povo contradizente, diz o profeta Isaías, que Paulo relembra aqui na carta aos Romanos. Ainda podem haver rebeldes e contradizentes ali naquela nação. Mas nós sabemos que pelo teu poder, Pai, pelo teu amor, cada vez serão menos, Pai. E as nossas orações podem ajudar nisso também. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela seiva que tu tens colocado na nossa vida e que às vezes nós não sabemos mantê-la, Pai. Nós não sabemos guardá-la. Nós não sabemos dividi-la. Perdoa-nos por isso, Senhor Deus. Mas dá consciência só de oração mesmo nesta hora, para que possamos estar mesmo nos unindo ao teu povo. E o que é o enxerto, Pai, contrário à natureza, seja algo novo, Pai, que venha impactar o resto do mundo, para que possamos esperar uma vinda mais rápida de Jesus Cristo, Pai, buscando a tua igreja. Nós te louvamos nesta hora, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, por cada uma das vidas que aqui estão e daqueles que estão assistindo através dos canais de distribuição desta mensagem, Pai. Leva a tua seiva lá também, Pai, e multiplica, Senhor Deus, os enxertos mundo afora, para que possamos nos gloriar na tua presença, Pai, como mais um milagre físico e principalmente espiritual nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.